Olá, eu sou Vanderlei Marchiori, nutricionista especializada em fitoterapia e hoje eu tô aqui com a minha amiga e parceira Lara Natassi, nutricionista também, especialista em comportamento e nutrição esportiva como eu. Então nós estamos aqui para falar sobre um assunto que não é dos mais agradáveis, que é a enxaqueca. Você sabe o que é enxaqueca e quais são as causas? Quem tem sabe muito bem onde dói, mas o que a gente pode fazer para prevenir? E aí, Lara, toda enxaqueca é de alimentação? Quais são as causas? A gente sabe que tem vários outros gatilhos aí para enxaqueca antes da alimentação, né? Pois é. Um dos exemplos é o estresse. O estresse pode precipitar crises de enxaqueca. Nas mulheres, a variação hormonal também é muito comum e pode trazer dor de cabeça. Tem outros fatores aí, ficar sem comer, jejum prolongado pode trazer também enxaqueca, um sono inadequado, né? Quando o sono é ruim, a pessoa também pode apresentar variações no clima, muito frio ou muito calor também, perfumes, né? Odores diferentes podem causar enxaqueca, então não é só alimentação, né? Pois é, quem nunca entrou no elevador e tinha aquele perfume super forte, ou a pessoa que já com perfume, ou a pessoa que passou por ali e deixa aquele perfume super forte. E tem uma outra causa que muitas vezes a gente não se dá conta, que é a doença celíaca não diagnosticada. Muitas vezes as doenças autoimunes não são clássicas, e quando elas não são clássicas, isso quer dizer que a gente não tem a sintomatologia comum. E a enxaqueca sem remissão, ou seja, aquela que a dor não passa, na realidade pode ser um sinal de alguma outra doença. O importante é que você faça um diagnóstico correto, ao invés de começar a fazer exclusões alimentares sem saber. Porque a gente sabe que muitas vezes o que acontece é que as pessoas vão para a internet, vão lá para o Google e pesquisam causas de enxaqueca. E elas começam por si só tirarem vários grupos alimentares e acharem que só aquele alimento ou só aquele grupo alimentar é responsável por aquela dor. E isso não tá correto, né, gente? Na realidade, a gente precisa de ajuda profissional, inclusive para saber como conduzir esse tratamento. E é por isso que a gente está aqui batendo esse papo hoje, né? É verdade, a gente vai falar sobre alguns alimentos que costumam apresentar em algumas pessoas esse tipo de reação, mas que a gente precisa de mais comprovação científica, inclusive, mas vale uma dica, fazer um diário da sua enxaqueca. Porque além da gente ter alguns alimentos que podem precipitar um pouco mais de dor, o que pode acontecer? Algumas pessoas são mais sensíveis a algum tipo de alimento. Então vale fazer um registro de quando você tem dor de cabeça, o que você comeu antes, né? 2 horas antes, 6 horas antes, até 24 horas antes, e aí você vai checar o que você teve de sintoma depois da ingestão de alguns alimentos. O que é mais comum a gente ver como possíveis alimentos relacionados à enxaqueca? A gente chama de alimento gatilho, Gatilho, não? exatamente. É o gatilho da sua dor. Qual é o gatilho? Um dos mais comuns é a cafeína, os alimentos ricos em cafeína, como por exemplo o café, né? Ingerido em excesso, ele pode precipitar, em algumas pessoas mais sensíveis, a enxaqueca. O chocolate vem em segundo lugar. Infelizmente. Mas também tem aqueles alimentos ricos em algumas substâncias, como a tiramina, por exemplo, né, presente nos queijos, aqueles queijos mais amarelos, né, são mais ricos em tiramina, né, e a bebida alcoólica, principalmente o vinho, né, que é rico em taninos também. É verdade. E a gente tem um outro grupo alimentar que nem sempre nós acreditamos ter relação, porque ele é considerado super saudável, que são os cítricos. E os cítricos, eles contêm uma substância chamada octopamina. E a octopamina, ela é responsável, de laranja comum mesmo, ela pode ser responsável por ser um grande gatilho para a sua dor. Com isso a gente quer dizer o quê? Que cada um tem um perfil e que nós temos que nos basear sempre na ciência, no que está comprovado para poder fazermos, né, afirmações sobre qualquer tema, inclusive sobre a dor de cabeça. Por isso que é muito importante as pessoas entenderem que a dor é sempre um sinal e que ela muitas vezes é uma inflamação. Na realidade, ela é já um ciclo inflamatório se expondo. E quando a gente fala nisso, se você olhar a bula dos remédios, você vai observar que eles vão ser todo remédio para enxaqueca,
ele vai conter naquele texto inibidor de COX-1 ou de COX-2, ou inibidor de COX em geral, COX. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um anti-inflamatório específico para a enxaqueca. E isso vai de encontro à continuidade do nosso assunto. Muitas vezes a sua dor não é do que você comeu ou bebeu, é do que você não comeu e do que você não bebeu. Porque quando você se encontra desidratado, você também tem enxaqueca. Então beber água, principalmente agora, com toda essa diferença no nosso clima, é super importante. Então manter-se hidratado é uma estratégia para não aparecer a dor. Não consumir frutas, verduras e legumes, né, dos famosos hortifruti, também é um gatilho para dor. Por que é um gatilho para dor? Porque quando a gente não consome alimentos de origem vegetal, nós estamos com deficiência de fitoquímicos, de fitonutrientes. E quanto menos fitoquímico nós temos, menos anti-inflamatória é a nossa dieta. Por isso que às vezes só tomar um suco todos os dias, ou usar o consumo frequente de verduras amargas, verduras verdes escuras, pode fazer a diferença na prevenção dessas dores, não é? É isso mesmo, e a gente pode complementar com outros hábitos saudáveis que vão garantir o nosso bem-estar. Então, um deles é a gestão do estresse, né? Não dá pra gente falar para não ter estresse no mundo em que a gente vive, mas a gente pode pensar em ter algumas atividades relaxantes durante o dia, que seja alguns minutos, mas diariamente, para a gente conseguir aliviar o nosso estresse. Dormir bem é super importante, então proporcionar uma boa noite de sono, tentando desligar os aparelhos eletrônicos 1 hora antes de dormir, isso é uma boa estratégia, diminuindo a luz da casa, os barulhos também, evitar a televisão antes de dormir, os aparelhos eletrônicos, um banho morno, um chazinho também pode ajudar, e exercícios físicos frequentes, né, constantes. Isso é muito importante porque tudo isso vai fazer parte de uma vida saudável. Se a gente tem hábitos saudáveis, as chances de ter enxaqueca são menores. É claro que a gente vai ter que avaliar cada organismo individualmente, né? Agora eu queria que você desse uma dica pra gente do que fazer, né? Quais são, que estratégias a gente pode ter para tentar evitar quando a gente apresentar aquela dorzinha chata. Na realidade, eu tenho duas coisas importantes para a gente falar. Primeiro, que eu vou mostrar agora uma receita campeã para redução de enxaqueca, que é super simples, você pode fazer com a frequência que for necessária. E a outra, que muitas vezes a gente esquece, é uma avaliação bucomaxilar, porque muitas vezes essa dor, ela é mecânica, ela advém, né, de um problema mecânico. E quando isso acontece, você pode fazer a restrição que for, você pode fazer o uso da medicação que for, porque enquanto você não corrigir a sua ATM, você vai permanecer com as crises. Agora vamos à receitinha? Só tem 2 ingredientes e ela funciona de verdade.